Olá, dando continuidade aos podcasts do CBO. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui conversando com o Dr. Paulo Góes, especialista no assunto que a gente vai tratar. E é um privilégio para mim, primeiro para aprender, que não é um assunto que eu tenho domínio no dia a dia, não é um assunto que eu tenho tanto contato no consultório. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado, Nilton. Quero agradecer você e ao CBO pela oportunidade de falar sobre oftalmopatia de Graves, que é um assunto interessante e do qual eu gosto muito. E aqui a gente vai conversar de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem informal, e eu tenho certeza que no fim desse tempo a gente vai ter muitas respostas para algumas perguntas que a gente vai colocar aqui. Para um leigo como eu, que atendo dentro do consultório mais pacientes com catarata, mais pacientes com uma finalidade refrativa, para um leigo como eu, quais são os cuidados que eu tenho que ter para não deixar passar um paciente com oftalmopatia de Graves? Eu acho que é atenção na anamnese, né? A doença ela é bem frequente. A gente estima que de meio a 1% da população possa evoluir com doença autoimune da tireoide. E acho que os primeiros sinais podem ser a retração palpebral. Mesmo uma retração palpebral unilateral, acho que deve chamar a atenção da gente, porque o indivíduo pode estar iniciando um quadro de uma doença autoimune da tireoide e progredindo com uma lesão da órbita que tem graus variáveis, né? Desde uma oftalmopatia leve até uma oftalmopatia moderada, ou com o tempo pode se tornar uma oftalmopatia severa. Às vezes a evolução é muito lenta, ou às vezes a evolução é muito rápida. Mas acho que uma anamnese é interessante. Investigar hiper e, eventualmente, hipotiroidismo. Nesses casos, o paciente chega com quais queixas? Ou eles chegam sem queixas e a gente vai desenvolvendo no nosso exame? É, Na maior parte das vezes, o paciente ele tem como queixa um inchaço na pálpebra, né? Às vezes o edema palpebral, ou uma proptose pequena, então aquele olho que avançou um pouquinho, ele fala que está um pouco mais inchado. A retração palpebral, que acentua essa impressão de que o olho está mais projetado para frente. Eventualmente, aumento do lacrimejamento por causa de uma sensação de corpo estranho. Muitas vezes o paciente tem uma hiperemia conjuntival, ou pode ter até uma ceratite de exposição, dependendo do nível de lubrificação desse olho e do grau de proptose. Às vezes uma dificuldade de oclusão ocular. Muitas vezes esses pacientes acordam com os olhos muito irritados porque eles não conseguem manter a oclusão palpebral durante o período noturno. Então, esse déficit de lubrificação acaba repercutindo com essa sintomatologia associada ao olho seco também. Muito interessante. A gente sabe que é uma doença que envolve mais do que o oftalmologista. Que outros profissionais a gente deveria ter em contato para que esse paciente fosse bem acompanhado e tivesse um acompanhamento adequado? Sem dúvida alguma, um endocrinologista. E o ideal seria que seja um endocrinologista no qual a gente tenha bastante abertura para conversar e trocar informações sobre o caso. Então a gente precisa de um especialista, de um endocrinologista voltado para a tireoide. Eu acho que pode ser sempre de grande ajuda isso, porque quando existe a disfunção tiroidiana, é importante que ela seja corrigida. E aí, acho que o colega endócrino ajuda a gente muito nisso. Perfeito. Num oftalmologista que está lá nos rincões, no interior, esse que tem dificuldade para muitas vezes achar um endocrinologista, qual seria uma recomendação que a gente poderia dar a ele? Ele realmente, esse paciente, ele deve nesse momento, já nesse primeiro momento, de um caso mais leve, de um caso mais brando, ele já ser encaminhado para esse endocrinologista, para um grande centro, ou tem como esse colega, um generalista, um oftalmologista generalista, num rincão, no interior, onde ele tem uma dificuldade de acesso, ou tem como ele conduzir esse caso, ou o ideal seria realmente que ele transfira para um grande centro? Eu acho que você poderia, inicialmente, fazer uma avaliação laboratorial do paciente. Uhum. Então, pesquisar a parte funcional da tireoide, dosando o TSH, o T3 e o T4, e pesquisar a parte imunológica, para ver a presença ou não de anticorpo antirreceptor tiroidiano, de anticorpo antitíreo peroxidase, eh, eh,
e detectando essas alterações dos anticorpos, a gente já está diante de uma doença autoimune da tireoide. Mas muitas vezes o indivíduo tem a doença autoimune, mas ele não tem a doença funcional. Então, o que a gente vê na casuística é assim, é universal isso. Em torno de 90% desses pacientes têm quadro de hipertiroidismo, que é associado ao bócio difuso tóxico. 4% desses pacientes têm hipotiroidismo, associados em geral à doença de Hashimoto. E 6% desses pacientes, eles são eutiroideus. E vale a pena lembrar também que a, a disfunção imunológica a gente não encontra em 100% desses pacientes. Então, muitas vezes a gente se vê diante de uma situação onde o paciente tem os hormônios dentro da normalidade, ele não detecta os anticorpos nessa porcentagem dos pacientes, mas eles têm oftalmopatia. E o que vai ajudar a gente nesse diagnóstico é o diagnóstico clínico, a proptose, a retração palpebral, eventualmente uma quimose, e o exame de imagem, que vai mostrar alterações, ou aumento do volume do tecido adiposo na órbita, ou aumento da musculatura, ou ambos, um espessamento da musculatura. Diagnosticando esse paciente com oftalmopatia, devemos ter algum cuidado a mais? Pedir para que ele chame alguns familiares? Tem um componente genético envolvido com isso? Qual seria, a É, partir desse momento que a gente detecta o problema nesse paciente, qual seria a nossa conduta nesse eu momento? acho que durante o interrogatório é importante a gente saber dos antecedentes familiares desse paciente, dos antecedentes pessoais. Então, muitas vezes, os pacientes têm um quadro de vitiligo, ou têm algum quadro de miastenia, ou um quadro de artrite reumatoide, e quando isso não está presente no paciente, está muito presente na família, né? Então, é comum que esses pacientes com oftalmopatia de Graves tenham familiares com doença autoimune também. Então, acho que vale a pena questionar tudo. eh, Essa esfera de doença, desde as vasculites, doenças granulomatosas autoimunes, para a gente poder ter um panorama disso. Tá. Aqui a gente detectou que um paciente tem oftalmopatia e a partir de agora, como a gente deve conduzir? Quais são as opções de tratamento, desde os casos mais simples até os casos um pouco mais avançados? Vamos começar com os casos mais simples. Quais são os tratamentos, quais são as condutas que a gente deve ter nesse paciente com oftalmopatia? A gente falou muito do olho seco, isso aí a gente, né, Sim. tem que ir conduzindo isso aí de uma maneira paliativa, mas também tem as maneiras, as tratativas para realmente tentar melhorar a situação desse paciente. Vamos começar a falar um pouquinho, doutor Paulo, sobre esses tratamentos desses diferentes pacientes. Eu acho que na oftalmopatia leve, independente do grau da oftalmopatia, esse paciente tem que ser investigado do ponto de vista tiroidiano, e o ideal é que ele seja acompanhado por um endocrinologista mesmo. E da nossa parte, na oftalmopatia leve, o que a gente pode é orientar algumas medidas, como o uso dos lubrificantes oculares, importante, manter esse olho sempre bem lubrificado. A gente tem uma preferência por colírios lubrificantes que não tenham preservativo. O uso de gel à noite, se o paciente eh, apresenta abre o olho durante a noite, a gente orienta que ele faça uma oclusão dos olhos à noite. Eh, Eventualmente, para tratar um edema leve palpebral, a elevação da cabeceira pode ser uma forma da gente tratar isso. O uso de óculos escuros para evitar a fotofobia, e a gente vai acompanhando esse paciente. Porque em 80% dos casos, quando você estabiliza a doença tiroidiana, melhora a doença ocular. E vão sobrar aqueles 20% que podem evoluir para uma oftalmopatia moderada ou para uma oftalmopatia severa. Normalmente nós estamos falando de que tipo de paciente? Vamos aqui ver a persona. Quem é meu paciente com oftalmopatia de Graves? Quem é aquele paciente? A idade, os hábitos de vida, história familiar. O que é que qual é a característica desse paciente com oftalmopatia? Eu comentei das doenças autoimunes na família, mas com frequência esses pacientes já têm parentes com uma irmã ou uma mãe que tiveram uma oftalmopatia de Graves ou tiveram uma tiroidite de Hashimoto, então também oferece uma pista boa em termos de diagnóstico. Ah, Tentar determinar a persona sim, sim. A maior parte são do mulheres paciente. jovens, né, com idade entre 20 e 50 anos, mas a doença pode acometer crianças também. Ela é menos frequente em homens, mas em homens o quadro geralmente é mais grave, é mais severo. Entendi.
Falando agora dos casos mais moderados, dos casos mais graves, quais são as opções de tratamento que eu tenho para esse paciente? Existe tratamento medicamentoso? Quais são as possibilidades cirúrgicas? Qual o prognóstico desse tratamento nos casos leves, no caso moderado, no caso grave? Existe cura para esse paciente? Ou a gente vai conduzindo para que a gente vá diminuindo os efeitos da doença ao longo da vida? É, o que é importante a gente fazer nesse paciente é estadiar em que fase da oftalmopatia ele se encontra. Então, que esse paciente pode estar numa fase inflamatória da doença, que a gente chama de fase ativa, ou numa fase quiescente, que é uma fase inativa, onde a gente já não tem mais inflamação e onde algumas formas de tratamento não irão ajudar. O que irá ajudar nessa fase quiescente será o tratamento cirúrgico. Na fase ativa da doença, a gente pode utilizar corticoide, eh, corticoide por via oral ou corticoide por endovenoso, através de pulsoterapia. Eh, Nós temos uma experiência grande usando radioterapia em dose anti-inflamatória, com bons resultados, utilizando a dose de 2.000 centigrays e bons resultados utilizando a dose de 1.000 centigrays. E tem uma coisa interessante, como a doença não é uma neoplasia, esse paciente, por exemplo, ele pode ser irradiado semanalmente, se ele tiver uma oftalmopatia moderada. Então, muitas vezes o paciente está longe do centro onde ele faria esse tratamento com radioterapia, mas ele pode vir semanalmente para receber a sua dose, dividida em geral de 100 a 200 centigrays, né? Que é subdividido esse tratamento. Muitas vezes nós utilizamos colchicina, que é uma droga que interfere com o metabolismo do ácido úrico, mas é interessante porque ela tem uma ação anti-inflamatória também, não tão importante como o corticoide, mas é uma forma que pode ajudar. E aí depois, dependendo da severidade ou da resposta ao corticoide, a gente pode usar droga imunomoduladora, droga imunossupressora, ou em algumas eventualidades, inclusive usar drogas biológicas, né? Com que frequência eu preciso estar acompanhando esse paciente? Esse paciente, eh, ele terminou um período de tratamento. Vamos falar um pouquinho mais desse tratamento. Essa radioterapia que a gente está falando aqui, ele tem um prazo? Depois de quanto tempo a gente espera para ver o resultado disso? Com quanto tempo ele precisa repetir essa radioterapia? Como é que fica um paciente depois de um tratamento desse? O que esperar depois desse tratamento? De como esteja esse paciente? A radioterapia, ela, depois de terminada esse tratamento, ele é um tratamento único, porque a gente vai ter dose cumulativa de radiação e isso é ruim, porque pode ser deletério para o olho e pode também induzir a formação de neoplasia, né? Uhum. Então, acho que uma dosagem de 2.000 centigraus é uma dosagem boa, não deve ser repetida. É, a gente utiliza o corticoide por pulso ou por via oral durante as primeiras semanas de tratamento, porque a radioterapia demora de 2 a 3 meses para começar a agir, para a gente ter uma boa ação dela. E a ação dela se estende por muitos meses, né? No início se achava que o efeito da radioterapia, a ação dela seria por poucas semanas, mas eu acho que a gente tem pacientes que permanecem com o efeito anti-inflamatório da radiação por mais de um ano até. E depois desse um ano, o paciente continua com acompanhamento mensal, acompanhamento Não, semestral. eu acho que nas primeiras visitas que a gente recebe esse paciente, a gente precisa avaliar como é que está a resposta dele ao corticoide. Então, o paciente chegou com quadro de oftalmopatia, a gente prescreve o corticoide, eventualmente indica já a radioterapia, mas ele vai precisar de algum tempo para poder passar com o radioterapeuta, para poder fazer a máscara onde vai ser posicionada a cabeça dele na mesa para fazer o tratamento. Eh, então, esse período de 10 a 15 dias, a gente revê o paciente e vê se o corticoide foi efetivo, no tratamento dele. O paciente inicia a radioterapia. No final da radioterapia, é importante que nós vejamos, porque a radioterapia pode eventualmente acentuar um quadro de olho seco temporariamente. Então, e depois disso, o paciente evoluindo bem, ele pode retornar 1 ou 2 meses depois para a gente para a gente reavaliar, né? Nas fases iniciais, do tratamento com corticoide, a gente pode usar de 0,7 a 1 miligrama por quilo de prednisona, se você estiver tratando por via oral. Isso a gente, em geral, faz durante um mês de tratamento. No segundo mês, ele recebe 0,5 miligrama de prednisona por quilo
durante todo esse mês, e o terceiro e o quarto meses ficam reservados para a retirada do corticoide. A grande vantagem da utilização da radioterapia foi minimizar o tempo de corticoide, porque é uma droga que traz muitos efeitos adversos. E antes de se utilizar a radioterapia, ou os pacientes ficavam usando corticoide durante 1 ano ou 2 anos. Então, aí o paciente apresentava muitos efeitos colaterais, né? Então, os efeitos colaterais, ganho de peso, um quadro de hipertensão, retenção de sódio, eh, um diabetes secundários por alteração da glicemia, hirsutismo, ganho de peso, face cushingoide, eh, problemas gastrointestinais, as úlceras gástricas. Então, importante a gente administrar o corticoide e um protetor gástrico antes, né? Então, o paciente toma o protetor em jejum, depois do café da manhã, aí é que ele toma, é que ele faria uso da prednisona, né? Eh, O senhor tá, o senhor mencionou uma coisa bem interessante, de que hoje a gente tem recursos melhores, e eu lembro que quando eu estudei na residência há mais de 10 anos, eram realmente, principalmente os casos moderados a graves, eram casos bem difíceis de você conduzir. O que mudou dentro desse período, né, de 10, 5, 10 anos, para o que a gente tem hoje? E o prognóstico que esses pacientes têm? No caso moderado, no caso leve, no caso grave, qual é o prognóstico que a gente espera para um paciente como esse, com a atual gama de tratamento que a gente tem? eu acho que hoje a gente tem possibilidade com essas drogas biológicas, que particularmente eu não tenho experiência, só tenho com o rituximab, que é um anticorpo anti-CD20, em 2 casos. Mas existem drogas que estão emergindo aí, que são potencialmente drogas que vão atuar bem no tratamento da oftalmopatia. Eu acho que essa escolha de tratamento vai depender da resposta ao paciente, da resposta ao corticoide. Os pacientes que não respondem adequadamente ao corticoide, a gente pode associar uma droga imunossupressora ou imunomoduladora. Então, existem bons resultados da associação de corticoide com ciclosporina, por exemplo, de corticoide com metotrexato, ou corticoide com azatioprina, e mais recentemente a gente vem associando o corticoide com micofenolato mofetil, que é uma droga que é utilizada muito pós-transplante de rim. Então é uma droga de mais fácil manejo clínico e que tem uma boa ação anti-inflamatória, permite que a gente use concentração menor de corticoide. Os pacientes que não respondem a esse tipo de tratamento, essa modalidade de tratamento, eles provavelmente vão se beneficiar de drogas biológicas. Nós tivemos, como eu falei para você, boa resposta com o uso de rituximab. Não tenho experiência com teprotumumab e com tocilizumab, que são drogas que está se utilizando lá fora em pacientes que apresentam resistência à resposta com corticoide. E a gente não pode esquecer dos efeitos colaterais dessas drogas, né? O rituximab ele faz uma depressão grande de linfócito B. Nós tivemos um caso que 6 meses após a utilização da droga, o paciente teve um quadro de infecção sistêmica que evoluiu com sepse. Então, é importante a monitorização desses pacientes. Não é fácil a utilização dessas drogas, exige um suporte clínico importante, com gente que tem experiência em utilizar esse tipo de medicamento, e a gente precisa ter recursos disponíveis para tratar complicações mais severas com o uso desse tipo de medicação. Hoje a gente pode afirmar que o Brasil é um grande centro e que ele não deixa nada a desejar para os países mais evoluídos, como Estados Unidos, países europeus, países asiáticos, ou a gente ainda está correndo para tentar alcançar essas grandes Eu acho potências? que o nosso grande problema é a gente ter recursos na rede pública para poder liberar esse tipo de medicamento, né? Essas drogas imunobiológicas, porque elas são muito caras e o país não tem recurso para poder fornecer esse tipo de tratamento para inflamação. A gente consegue droga imunobiológica para o tratamento de neoplasias e, eventualmente, de uma ou outra doença reumática. Perfeito. A gente conversou um pouquinho de efeitos colaterais da doença, a gente conversou um pouquinho sobre efeitos colaterais até do próprio tratamento, principalmente em relação ao olho seco, né? E queria queria perguntar
se com toda essa gama de medicamentos, se com a própria doença, quais os outros efeitos colaterais oculares nós temos que nos preocupar, né? Existe alguma preocupação com a retina, com algum tipo de uveíte específico, algum tipo de problema a mais que eu deva abrir os olhos e estar sempre investigando nesses pacientes? Eu acho que aí o grande problema é quando a gente tem uma proptose avançada ou quando a gente ou quando a gente não tem proptose. Os olhos muito fora da cavidade, eles ficam muito expostos e ficam sujeitos a uma ceratite de exposição prolongada que podem evoluir para úlcera de córnea. Então isso é uma situação grave e é uma das coisas que demanda a gente intervir cirurgicamente em muitos pacientes. Então fazer uma descompressão de órbita para poder reduzir a proptose e poder tratar essa córnea. E uma outra situação que a gente observa é o olho que não tem proptose importante e o paciente vai desenvolvendo uma neuropatia óptica compressiva. Então, o segmento desses pacientes é importante. Determinação da acuidade visual, o segmento desses pacientes que tem queixa visual com teste de visão de cores e com campimetria para detectar precocemente alterações compressivas do nervo. Quando essas alterações compressivas se dão na fase ativa da doença, a gente pode tentar tratar clinicamente esses doentes com corticoide por via endovenosa e eventualmente associado à radioterapia, observando de perto o doente. Se ele não melhora desse quadro, aí a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica mesmo com a oftalmopatia na fase ativa. A conversa está muito boa, vamos já ter que encerrar, mas eu ainda queria escutar um pouquinho mais sobre essa questão do tratamento cirúrgico. Como é um pouco, para mim é bem diferente do meu dia a dia, então assim, eu queria entender e escutar um pouquinho como é o acesso, como é essa cirurgia para descompressão. Falar um pouquinho sobre esse tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele envolve basicamente três situações, né, que é a descompressão orbitária para reduzir a proptose, o tratamento do estrabismo e o tratamento da retração palpebral. A descompressão cirúrgica existem vários métodos na literatura e várias formas de acesso e foram tratados por vários especialistas. No início, a descompressão da órbita era tratada pelos neurocirurgiões, que eles descomprimiam o teto da órbita e eventualmente a parede lateral. Aí depois os oftalmologistas foram assumindo isso junto com os otorrinolaringologistas. Então, a gente tem ao longo da história alguns métodos para tratar a descompressão de órbita por acesso endonasal, por acesso transmaxilar e por acesso palpebral, que é hoje o que a gente utiliza, né? Então, para as descompressões de órbita, a gente costuma fazer uma incisão no sulco palpebral superior e na região subciliar, com extensão para a região temporal, e a gente usa essa via de acesso para ter acesso à parede lateral, ao assoalho da órbita e à parede medial. Então, a gente consegue criar janelas na parede lateral, janela no assoalho e uma osteotomia também da parede medial, e onde a gente, abrindo a periórbita, faz a expansão daquele conteúdo adiposo e a própria musculatura, sob pressão, ela acaba ocupando esse espaço e o olho acaba voltando. O que é difícil a gente quantificar quanto isso vai voltar, porque vai depender do nível de fibrose que cada paciente tem. Então, se o paciente tem um tecido com pouca fibrose, esse tecido fica muito complacente e ele volta muito. Então, a gente observa que nas descompressões de órbita dos pacientes que têm essa proptose, graças a muito tecido adiposo, essas descompressões geralmente reduzem mais a proptose. Quando o espessamento muscular é mais importante, a redução da proptose é menor. A gente conversou aqui com o Dr. Paulo Góes, um bate-papo excelente. Eu queria pedir só que ele fizesse considerações finais para pessoas que estão começando na oftalmologia, né? Um residente, alguém que está se formando agora. Alguma consideração, alguma dica, de uma certa forma, um resumo do que a gente conversou aqui, para que fique na cabeça dessas pessoas que não trabalham no dia a dia com oftalmopatia de Graves, que não é o consultório usual dessas pessoas, mas que fica aqui algum comentário. Obrigado, Newton. Eu agradeço a você pelas perguntas. Você foi bem claro nessa investigação. E acho que o recado que eu tenho para todos é assim, que façam uma boa anamnese do paciente. O paciente oftalmológico muitas vezes a gente fica muito dirigido para a parte ocular, mas é importante a gente investigar esse paciente a respeito
das eventuais alterações sistêmicas, das doenças, dos tratamentos que esse paciente fez, do histórico familiar dele, porque aí a gente consegue diagnosticar muita doença autoimune, consegue diagnosticar muita doença associada à neoplasia ou à infecção crônica. Então, eu acho que a anamnese ela é um fator muito importante para o oftalmologista também. Então, não é uma perda de tempo e é importante que a gente tenha esse conhecimento da vida desse paciente e da vida dos seus familiares. Perfeito. Obrigado. Espero que, igual a mim, muitos tenham se beneficiado com essa conversa, esse bate-papo que a gente teve maravilhoso aqui com o Dr. Paulo Góes, e certamente outros podcasts do CBO, que a gente, inclusive, parabeniza, terão a seguir. Um grande abraço.